Nós começamos a estudar na aula passada o Renascimento ou Renascença, que é o período da história compreendido entre o fim da Idade Contemporânea e o início da Idade Moderna. Dando continuidade a esse assunto, o Rui vai comentar as transformações ocorridas na esfera da arte, da literatura e da filosofia. Esse período marca o ressurgimento de antigas escolas filosóficas e a elaboração de novas interpretações de Platão, o neoplatonismo. Salve, pessoal! Estamos então retomando com vocês a parte relativa ao Renascimento. Como nós tínhamos dito na aula passada, Renascimento é um termo valorativo de época e que está dando início para nós aí aquele momento histórico que nós chamamos de Idade Moderna. Lembra-se? 1453, 1789. Queda de Constantinopla, tá? Tomada pelos turcos otomanos, ou se você quiser, queda do Império Romano do Oriente, e o término com a Revolução Francesa de 1789. Período da Idade Moderna, com a abertura no Renascimento. Renascimento, como a gente observou a aula passada, vamos retomar aqui algumas das suas definições. Dá uma olhadinha no nosso primeiro resumo. Você lembra? Em primeiro lugar, trata-se de um termo valorativo de época. A população do Renascimento, que dá início à Idade Moderna, queria ver a Idade Média como sendo uma idade das trevas e, por isso, tentou valorizar o seu momento histórico, dizendo que estava, nesta época, havendo um renascimento da Antiguidade Clássica. Quando, na verdade, nós sabemos, tudo vem a ser um fruto das transformações medievais. É a própria Idade Média que vai trazer todo aquele conjunto de mudanças estruturais, possibilitando, portanto, viabilizando, portanto, aquilo que nós chamamos de Renascimento. Mais do que uma simples volta à Antiguidade Clássica, o Renascimento é uma retomada da Antiguidade Greco-Romana. Por quê? Porque se a princípio os renascentistas copiavam a Antiguidade Clássica, copiavam o que o grego e o romano tinham feito, na verdade, pouco depois, eles criam uma arte personalizada, uma arte própria sua. E, portanto, mais do que uma volta, uma retomada da Antiguidade Clássica. E veja, fundamental, hein, pessoal? Ele não atua contra a religião em si. O Renascimento é um movimento que está dentro do cristianismo, um movimento religioso. Ele atua contra a instituição e não contra a religião. Isso posto, vamos então agora entender por que o Renascimento começa numa região. Região essa que nós chamamos de Itália. Como você sabe, dentro da Idade Média, a Itália, ali no mar Mediterrâneo, vai continuar processando as atividades comerciais, fazendo comércio com o mundo muçulmano, com o mundo bizantino, assim por diante. Quando nós chegamos ao término da Idade Média e olhamos para a Itália, nós temos o panorama de uma série de enormes cidades-estados. Dá uma olhadinha aqui e você vai entender o que a gente está querendo dizer para vocês. Olha só, você tem uma série de pequenos países, uma série de pequenos estados, com destaque aqui, por exemplo, para esse, que é o chamado Reino das Duas Sicílias, e aqui, que são os estados pontifícios. A Itália, como você pode observar, é composta por diversos pequenos países, como é o caso aqui, por exemplo, de Florença, como é o caso de Veneza, Gênova, países ricos que têm aqui, dentro da sua própria península, a herança clássica, possuem aqui a riqueza do comércio medieval e que, em consequência disso tudo, nós vamos observar que será o primeiro país a sofrer aquelas transformações, aqueles dados relativos ao Renascimento. Agora, quais são as transformações que vão processar a saída da Idade Média para a Idade Moderna? Por que nós, inclusive hoje ainda, já que nós temos crítica, estamos vendo que Renascimento é um termo valorativo, nós aceitamos essa mutação, nós aceitamos essa viragem de período, se a gente percebeu que, na verdade, há uma continuidade e não uma ruptura. Pelo seguinte, os valores que estão se processando agora na Europa moderna são muito diferentes daqueles que nós assistimos dentro da Idade Média. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha naquele que é o nosso próximo resumo e assim você vai ter uma ideia daquilo que vem a ser o valor medieval. Em primeiro lugar, você tem na Idade Média aquilo que nós chamamos de teocentrismo. O que é o teocentrismo? É justamente a ideia de que Deus é o centro das atenções. Tudo o que acontece no seu dia a dia
tudo que vai acontecer com você, Deus será o centro. Como assim? É aquela ideia de que, de repente, você tem o seguinte tipo de situação. Você estudou pacas para entrar no vestibular, mas você não conseguiu passar. Não se sinta fracassado, não se sinta reprovado, simplesmente Deus não desejou. Agora, você também foi daquele que vagabundeou o dia inteiro, tal, não fez absolutamente nada e entrou ou deixou de entrar, vamos colocar assim, você também não conseguiu entrar. Não se recrimine, não foi porque você não se esforçou, é que Deus não queria. Deus é o centro da tua atenção. Se Deus é o centro da tua atenção, obviamente isso mostra o quanto a fé, o quanto o cristianismo era forte na mentalidade medieval. É justamente porque o cristianismo tem essa predominância, é o grande veículo ideológico da Idade Média, que nós dizemos que uma outra característica medieval, como você vê no nosso resumo, é exatamente a influência cristã. Influência cristã ou o predomínio da igreja na montagem da ideologia, na montagem da mentalidade do homem da Idade Média, gerando assim aquilo que nós chamamos de um tipo de raciocínio dogmático, o dogmatismo, que é uma das principais características medievais. E o que é o dogmatismo? Bom, para entender o que é um raciocínio dogmático, nós precisamos saber o que é um dogma. E dogma? Como é que a gente pode definir dogma? Dogma é uma palavra bastante complicada para a gente definir. Simplificando ao máximo, nós podemos dizer para vocês o seguinte: dogma é uma verdade absoluta e incontestável. Como assim? É mais ou menos o seguinte: você está olhando para a tela e está vendo que a minha mão é branca. Eu olho para vocês e digo assim: olha, gente, a mão que o Rui tem na sua mão é preta. E digo, isto é dogma. Você pode morrer de rir, tá? E desligar a televisão e ponto final. Agora, se você acredita, você diz sim, você está vendo que é branca, mas você diz é preta. Resultado: dogma é uma verdade absoluta que você não contesta. Exemplos de dogmas cristãos: por exemplo, Santíssima Trindade. Você tem Pai, Filho, Espírito Santo, que são três coisas distintas, mas que formam uma coisa só. Ótimo. Como é que você vai entender dogma em termos de mentalidade? Dogmatismo. Dogmatismo, em termos de mentalidade, representa aquele indivíduo que conhece a verdade. Você conhece cara mais chato do que aquele que sabe qual é a verdade, aquilo que é certo, aquilo que é errado? Pois é aquele cara que limita a sua própria humanidade. Ele tira de si mesmo o direito que ele tem de errar. Ele acha que ele sabe qual é o caminho certo e, portanto, ele se coloca naquela posição superior de julgar as outras pessoas, de achar que ele está certo, o fulano está errado e assim por diante. Quer dizer, então é uma mentalidade muito controlada pela igreja, muito dentro daquela ideia de verdade absoluta. Graças a essa própria verdade absoluta é que nós vamos ver uma outra característica da Idade Média. Que característica é essa? Se você tem um cara que sabe qual é a verdade, se você tem um cara que sabe quais são os caminhos, não existe nada a descobrir, obviamente você não pode achar que a vida é uma maravilha, porque você não vai ter experiências, você não vai se arriscar, você não vai ter absolutamente nada o que descobrir. Daí a nossa próxima característica, que você nota aqui, vem a ser o quê? O pessimismo. O homem da Idade Média é extremamente pessimista, não apenas em função da sua mentalidade dogmática, mas também em função do próprio tipo de vida que ele leva. Na Idade Média, você sabe que a sociedade se prima pelo seu coletivismo. O que significa isso? Que o indivíduo não pode trabalhar para si mesmo, ele tem que trabalhar para os outros. Lembra? É o padre que reza, é o nobre que guerreia, é o servo que trabalha. Resultado: você não vive para você, você vive para os outros. Você tem uma expectativa de vida de 35 anos, e 35 anos você já está velho caquético. Resultado: simplesmente você não pode ver a vida com bons olhos. Ainda assim, todo esse conjunto de valores medievais acaba sendo englobado em diversas posturas filosóficas. Inicialmente, você vai ter Santo Agostinho, que vai predominar em termos de mentalidade neoplatônica até o século XIII. E na sequência você vai ter São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino monta uma tentativa de juntar razão e fé dentro daquilo que nós chamamos de tomismo ou escolástica, que corresponde, portanto, aí à nossa outra característica da Idade Média. O tomismo é exatamente essa tentativa de entender razão e fé segundo Aristóteles, que vai ser feita por São Tomás de Aquino,
aplicada nas universidades medievais e também por isso mesmo, chamada de escolástica, um belo método de ensino elaborado pelo nosso amigo São Tomás. Você viu? Teocentrismo, influência cristã, pessimismo, dogmatismo, coletivismo, tomismo. Agora, dá para você sentir quais são as grandes transformações? Nós então vamos começar a perceber que as mudanças são extremamente sensíveis dentro do Renascimento, como você pode olhar aqui para o nosso próximo resumo. Dá só uma sacadinha nas transformações que nós encontramos. Em primeiro lugar, se contrapondo ao aristotelismo do São Tomás de Aquino, nós vamos encontrar os humanistas, os intelectuais do Renascimento, retomando Platão. É o neoplatonismo que vai ser exatamente a grande corrente filosófica desse momento histórico chamado Renascimento. No lugar do teocentrismo que nós víamos na Idade Média, o homem, antropocentro, ou seja, o homem passa a ser o centro das suas atenções. Ele é a medida de todas as coisas. Exatamente o que se dizia, o que se pensava na Grécia Antiga, na Roma Antiga, marcando para nós a grande influência clássica desse momento histórico. Um enorme espírito crítico, um racionalismo exacerbado. E tudo isso, claro, gerando também um grande otimismo. Esse otimismo que mostra para você que se você é dono do seu destino, ou seja, se você pode alterar o seu dia a dia, se você pode melhorar o seu dia a dia, logicamente você tem maiores expectativas de vida, você tem melhores expectativas, você tem mais chances de melhorar no seu dia a dia. E um outro elemento que também favorece isso é o individualismo, que a sociedade capitalista está começando a marcar no final da sociedade medieval. Você já não trabalha mais para os outros grupos sociais, você trabalha mais para si mesmo. Isso é visível na arte, isso é visível, por exemplo, na construção das catedrais da Idade Média, em que você nota a igreja românica, como, por exemplo, Pisa, na Itália, pesada, fechada, você entra, a impressão que você tem é que você está sustentando o teto, ela é escura, densa, dá a impressão assim de que realmente o mundo pesa sobre as suas costas. E as catedrais góticas, em que você nota aquele arco ogival, uma enorme luminosidade interna, um otimismo que fica patente, por exemplo, nessa mudança da arquitetura que veio, inclusive, da própria Idade Média, sem a gente mencionar exemplos, por exemplo, do mesmo Renascimento. Assim, você também encontra nos quadros, nas telas, na Virgem, por exemplo, medieval, que é estática, jogada lá para o alto, aquela figura sobre-humana, e do Renascimento que já começa a apresentar, por exemplo, traços de humanidade, velhice, cansaço, assim por diante. Essa visão mais humanística é também uma das principais responsáveis pelos ataques e críticas que serão feitos contra a Igreja, agora aglomerados num outro movimento que na próxima aula a gente começa a analisar com vocês, as reformas.